O vento soprou forte, levantando poeira fina sobre o alcatrão gasto da estrada nacional que serpenteava entre as colinas secas do Alentejo. O céu estava carregado, tingido de cinzento, como se o próprio horizonte segurasse a respiração antes de uma tempestade. Foi nesse instante que Tomás, empresário lisboeta, habituado ao conforto e à pressa da cidade, avistou uma figura solitária junto à berma. Ela estava imóvel, encostada a uma pedra coberta de musgo, uma das mãos a proteger a barriga saliente e a outra a sombrear os olhos do sol agreste. O vestido simples, de linho bege já gasto, deixava ver o contraste entre a fragilidade do corpo e a determinação teimosa do olhar. Tomás acelerou primeiro, como quem se convence de que não é problema seu. Mas 300 metros adiante, o pé direito carregou no travão quase sem lhe pedir licença. Olhou pelo retrovisor. A mulher permanecia ali, estática, como uma estátua esquecida na vastidão alentejana. Raios! Murmurou, fazendo a manobra para regressar. Quando parou ao lado dela e baixou o vidro, percebeu melhor os traços jovens marcados pelo cansaço. Não teria mais de 20 e poucos anos. Estava, sem dúvida, muito grávida. Precisa de boleia? Perguntou a voz firme, mas carregada de curiosidade. A jovem ergueu o queixo, medindo-o através dos óculos escuros. A voz, rouca de sede, soou quase como um desafio. Depende. Para onde vai? Até Évora. Serve. Abriu a porta e entrou com uma naturalidade inquietante, como quem já aprendera a confiar em estranhos por necessidade. Sentou-se, ajustando com cuidado o cinto sobre a barriga. Margarida, disse sem sorrir. Tomás. O ar fresco do ar-condicionado encheu o carro, trazendo-lhe um suspiro de alívio. Fechou os olhos por um instante e Tomás percebeu que estava muito mais exausta do que deixava transparecer. Há quanto tempo esperava ali? Arriscou ele. 2 horas, talvez. 2 horas com este sol. Já passei por pior. A resposta seca fechou-lhe a boca. Ficou apenas a observá-la pelos cantos dos olhos, os pés inchados em sandálias gastas, a pequena mala encardida que parecia conter a vida inteira, e aquele ar de animal selvagem, cansado, mas sempre alerta. 15 minutos depois, ao passarem por uma entrada de herdade, o silêncio foi rasgado pelo rugido de uma mota. O corpo de Margarida enrijeceu instantaneamente. Tomás percebeu. No retrovisor, uma Trail preta, com 2 homens, aproximava-se velozmente. Conhece-os? Perguntou atento. Não. A resposta veio demasiado rápida. Por quê? Porque ficou tensa quando ouviu a mota. A mota passou por eles a alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. Só quando o som se perdeu ao longe é que Margarida respirou fundo, tentando disfarçar o alívio. Tomás lançou-lhe um olhar demorado. Está a fugir de alguém? Foi então que a viu realmente, o medo, cru e transparente nos olhos dela. E se estivesse? Perguntou ela, a voz a tremer. Entregava-me? Tomás não esperava aquela pergunta. Depende do que fez. Não fiz nada de errado. Então não. Ela estudou-o longamente, como se pesasse cada palavra. Finalmente murmurou. Posso confiar em si? Pode. Como posso ter a certeza? Tomás encostou o carro no acostamento e virou-se para ela. Se lhe quisesse fazer mal, não teria parado para o ajudar. Houve um silêncio pesado. O som da chuva começava a pingar no vidro dianteiro. E por que hesitou? Insistiu ela. Tomás baixou os olhos, quase surpreendido com a própria confissão. Porque há meses que não me importo com nada. Mas, por algum motivo, estou a importar-me consigo. O coração de Margarida acelerou. A mão dela pousou sobre a barriga, onde o bebê se mexia como se sentisse também a mudança de destino. E, nesse instante, sob o céu prestes a rebentar em tempestade, começava uma história que nenhum dos dois imaginava onde os iria levar. 3 meses desde o que,
Perguntou Margarida, a voz baixa, mas firme. Tomás olhou pela janela do carro, como se buscasse coragem nas planícies sem fim. Desde que a minha mãe morreu. O silêncio que se seguiu pareceu prolongar-se com o som cadenciado das rodas no alcatrão. Lamento, murmurou ela sincera, e pela primeira vez a dureza da sua postura suavizou-se. Ele respirou fundo. Estava a caminho da herdade da família. Pensei que talvez, não sei, conseguisse pôr a cabeça no lugar. E agora? Perguntou ela, voltando o rosto cansado para o dele. Os olhos de Tomás pousaram na barriga que abrigava uma vida prestes a nascer. Agora penso que talvez vocês precisem de um lugar seguro para ficar. Vocês? Margarida arqueou as sobrancelhas. Tu e a tua filha. É menina, não é? Ela sorriu pela primeira vez desde que entrara no carro. Um sorriso pequeno, mas que iluminou o interior sombrio do veículo. Como sabe? Intuição. A minha mãe dizia sempre que bastava olhar para a forma da barriga. Nunca se enganava. Tem razão, admitiu Margarida, acariciando o ventre. É uma menina. O motor voltou a roncar. A herdade fica a 10 minutos daqui. Tem um quarto extra, cozinha equipada e fica afastada da estrada principal. Se estás a fugir de alguém, não posso pagar hospedagem. Não estou a pedir. Não estou a cobrar. Podes ajudar com a casa, com pequenas tarefas. Considera um trabalho temporário. Ela não respondeu logo. Ficou a olhar pela janela enquanto a paisagem se transformava. Casas brancas dispersas, sobreiros retorcidos. O céu a escurecer cada vez mais. Finalmente perguntou: por que está a fazer isto? Não sei. A resposta saiu-lhe crua, honesta. Talvez porque há 3 meses só penso em morte. E tu carregas vida. Talvez porque a minha mãe me ensinou a não virar a cara a quem precisa. Ou talvez porque, tal como tu, eu também fujo de alguma coisa. Os olhos dela brilharam com uma compreensão silenciosa. Do que foge? Da dor, do vazio, da sensação de que nada faz sentido. Sei o que é isso. A voz dela tremia, mas não vacilava. Ficas? Arriscou ele. Fico, mas se não gostar, vou-me embora. Justo. E se tentar alguma coisa, não hesitarei. Como podes ter a certeza? Tomás estacionou em frente a um portão de madeira pintado de azul, já desbotado pelo sol. Porque vais dormir com a porta trancada até decidires se confias em mim. Empurrou o portão e entrou. A herdade estendia-se suave pela encosta, rodeada de oliveiras antigas e árvores de fruto carregadas. Uma casa branca, de linhas simples, esperava-os. No quintal, galinhas esgravatavam a terra e latas de tinta transformadas em floreiras enfeitavam a varanda. É aqui, disse ele. Margarida desceu devagar, apoiando-se no carro. Olhou em redor, a roupa a secar no varal, o cheiro doce das flores, o silêncio cortado apenas pelo piar distante de um galo. Parece um lugar onde alguém pode esconder-se, ou encontrar-se. Tomás pegou na chave debaixo de um vaso de barro e abriu a porta. O ar fechado recebeu-os com o aroma persistente de café e pão caseiro, como se a memória da mãe dele continuasse viva ali. A minha mãe vinha aqui todos os fins de semana. Dizia que era o único lugar onde conseguia pensar. Margarida percorreu a sala. Móveis modestos, fotografias antigas nas paredes, uma mesa de madeira marcada pelo tempo. Havia uma paz difícil de explicar, como se as paredes guardassem segredos felizes. O teu quarto é no fundo. Tomás apontou-lhe o caminho. Tem casa de banho própria e vista para a horta. Ela sentou-se na beira da cama, libertando os pés das sandálias com um suspiro. Vou buscar uma bacia com água morna e alguma coisa para comeres. Eu posso. Não, não podes. Estás grávida de quantos meses? 7. 7 meses. E sozinha na estrada. Balançou a cabeça. Quando foi a última vez que comeste? Ontem à noite. Santo Deus!
Tomás saiu e regressou com uma bacia, sal grosso e uma toalha limpa. Logo depois, trouxe um sanduíche de queijo e um copo de água. Come, e põe os pés de molho. Margarida obedeceu em silêncio, mas ele notava a forma como saboreava cada pedaço, como quem não sabe quando virá a próxima refeição. De onde vens? Arriscou Tomás. O rosto dela fechou-se de novo. Do interior, vila pequena. E o pai da bebé? Não é da tua conta. Ele baixou os olhos arrependido. Tens razão, desculpa. Tomás encostou-se ao batente da porta, estudando-a. Via nela cicatrizes invisíveis, marcas profundas que ela carregava junto com a filha. Margarida ergueu o olhar, séria. Senhor Tomás, há mais uma pergunta. Ele prendeu a respiração. Qual? Estás em perigo real? Tomás perguntou a voz baixa, como quem tem receio da resposta. Preciso de saber se devo preocupar-me. Margarida parou de mastigar. Os olhos de um verde quase dourado fixaram-se nos dele. Estou, e tu devias preocupar-te. Hesitou e então completou. Mas não comigo, eu não te farei mal. Tomás inspirou devagar, como quem tenta alinhar pensamentos. E quem é que pode? Pessoas que é melhor não conheceres. O silêncio caiu entre eles, denso como o ar antes de uma trovoada. Tomás sabia que estava a entrar em algo complicado, talvez perigoso. 3 meses antes teria dado meia volta e deixado tudo para trás. Mas 3 meses antes ainda tinha mãe. Ainda tinha propósito. Vou instalar umas luzes de sensor no quintal. A decisão saiu-lhe firme. E vou pedir ao Tiago, o vizinho, para vigiar a estrada. Ele tem uns cães que não se calam por nada. Margarida levantou o olhar, surpresa. Por quê? Por que fazes isto? Tomás suspirou. Porque já não faço nada que valha a pena há demasiado tempo. E proteger-te a ti e a tua filha parece-me algo que vale a pena. Ela acabou o pão e pousou o copo vazio na mesa de cabeceira. Tomás? Sim. Obrigada. Há muito tempo que ninguém era gentil comigo. O coração dele apertou, mas pela primeira vez em meses, a dor não veio sozinha. Veio acompanhada de algo que já não sabia nomear. Esperança. Descansa, disse levantando-se. Amanhã falamos melhor. Margarida trancou a porta do quarto e encostou uma cadeira na maçaneta. Velhos hábitos que não se perdem. Deitou-se na cama limpa que cheirava a sabão azul e sol e pousou a mão na barriga. Estamos bem por enquanto, minha pequena, sussurrou. Ele parece um homem bom. A bebé mexeu-se, como se confirmasse a intuição da mãe. Lá fora, Tomás percorreu a casa, certificando-se de que todas as janelas estavam fechadas. Pegou no telemóvel e ligou. Tiago, sou eu, o Tomás. Estou na herdade. Ah, rapaz, já fazia tempo. Preciso que fiques atento à estrada principal. Se vires algum movimento estranho, liga-me logo. Algum problema? Nada de grave, só. Preciso de uns dias de sossego. Desligou e ficou na varanda, ouvindo o vento assoprar nos sobreiros e o coachar dos grilos. Pela primeira vez em 3 meses, não pensava apenas na própria dor. Pensava em proteger alguém, e isso mudava tudo, o pão e a memória. Tomás acordou com um cheiro que o fez acreditar estar a sonhar. Pão, acabado de cozer. O aroma enchia a casa como nos domingos de infância, quando a mãe acordava cedo para preparar o pequeno almoço da família. Levantou-se depressa e seguiu até a cozinha. Margarida estava de pé diante do fogão, uma trança solta a cair-lhe pelo ombro. Na mesa, pães dourados arrefeciam sobre um pano. Bom dia, disse ela sem se virar. Espero que não te importes. Encontrei farinha na despensa. Tomás pegou num pedaço ainda quente. O sabor devolveu-lhe memórias guardadas no fundo do coração. Como é que sabes fazer pão igual ao da minha mãe? Margarida voltou-se, sorrindo timidamente. A minha avó ensinou-me. Dizia que o segredo está em não ter pressa e em pôr carinho na massa. Ela dizia exatamente o mesmo. Ele sentou-se,
observando-a mover-se pela cozinha com uma naturalidade quase herdada. Apesar da barriga grande, os gestos eram ágeis, serenos, como se transformar um espaço em lar fosse a sua segunda pele. "Dormiste bem?" perguntou ele. "Melhor do que esperava. E tu?" "Foi a primeira noite em 3 meses que consegui dormir direito." Era verdade. Não houvera pesadelos, nem memórias a assombrá-lo. Havia conforto em não estar sozinho naquela casa. "Margarida?" A voz dele soou hesitante. Ontem disseste que estavas em perigo. Posso saber mais?" Ela parou de mexer a panela. As costas enrijeceram. "É melhor não saberes. Se corro risco por te abrigar, tenho o direito de saber." Margarida virou-se lentamente, apoiando as mãos na pia. Os olhos estavam cheios de palavras que não queria soltar. Tomás percebeu que ela pesava cada sílaba antes de abrir a boca. "O pai da bebé. Ele não é boa pessoa." A voz de Margarida quebrou o silêncio da cozinha. Tomás pousou lentamente o pedaço de pão, sentindo o estômago contrair-se. Que tipo de pessoa? Daquelas que têm família com poder. Poder suficiente para fazer a polícia fingir que não vê nada. Um arrepio percorreu-lhe as costas. "E o que querem de ti?" "Encontrar-me. E quando ela nascer..." A mão de Margarida pousou sobre o ventre. "Levá-la. Para eles a menina não é filha. É propriedade. Eu sou apenas um estorvo." A frieza da voz contrastava com a fragilidade da situação. Era a dureza de quem aprendera a sobreviver à força. "Tens a certeza de que não sabem onde estás?" perguntou ele. "Tenho, por enquanto. Mas eles têm olhos em todo o lado. E tempo, muito tempo." Tomás respirou fundo. Sentia-se a entrar num labirinto perigoso. Mas, estranhamente, não recuava. "Então vamos fingir normalidade." Levantou-se, decidido. "Preciso de ajuda com a horta. Está abandonada desde que a minha mãe adoeceu." Pela primeira vez, o rosto de Margarida iluminou-se num sorriso sincero. "Posso? Sempre gostei de plantar." A horta esquecida. Nos fundos da herdade, a cerca baixa deixava ver um terreno retangular tomado pelo mato. O cheiro da terra quente subia no ar, misturado com o som das cigarras. Eduardo entregou-lhe uma enxada pequena, e passaram a manhã lado a lado, arrancando ervas daninhas e lavrando a terra seca. "O que é que a tua mãe cultivava aqui?" perguntou Margarida, ajoelhada junto a um pé de manjericão que resistira ao abandono. "De tudo um pouco. Tomate, alface, couves, salsa." Dizia que a comida vinda da terra tinha outro sabor. Ela tinha razão. Tomás observava-a com atenção. Mesmo grávida, Margarida mexia-se com uma destreza natural. Sabia onde cortar, onde deixar crescer, como respeitar o ritmo da terra. Havia nela uma ligação instintiva ao solo. "Onde aprendeste?" "Com a minha avó. Tinha um quintal pequeno, mas produzia quase tudo o que comíamos." "E os teus pais?" O rosto dela endureceu. "Morreram quando eu era criança. Acidente de carro. A minha avó criou-me." "Lamento. Foi há muito tempo." Ela voltou ao trabalho, mas os olhos denunciaram a tristeza que ainda doía. Tomás percebeu o peso daquela história. Órfã, criada pela avó, agora grávida e fugida de um homem perigoso. "E a tua avó?" "Partiu no ano passado. Pneumonia." Ele parou de cavar, sentindo o peito apertar. "Santo Deus, Margarida, estás sozinha no mundo?" Ela pousou a mão sobre a barriga e sorriu, serena. "Já não estou sozinha. Tenho-a a ela." A resposta simples carregava uma força que o desarmou. Apesar de todas as perdas, ainda encontrava motivos para continuar. "Agora tens-nos a nós também." As palavras escaparam antes de ele pensar. Ela ergueu os olhos, surpreendida. "Nós? Quero dizer, enquanto estiveres aqui, não estarás sozinha." O agradecimento dela veio carregado de emoção genuína. "Obrigada. Já não me lembrava do que era sentir-me parte de alguma coisa."
O carro na estrada trabalharam em silêncio até ao meio-dia. O sol tornara-se demasiado forte e Tomás insistiu que ela descansasse à sombra. Ficou sozinho a preparar um canteiro de alfaces quando ouviu o som de um motor. Um Corolla prateado surgiu devagar pela estrada de terra. Passou lento, os ocupantes a observar demasiado. Fingiu não notar, mas seguiu cada movimento pelo canto do olho, até o carro desaparecer na curva. "Margarida!" chamou, mantendo a voz calma. "Que foi?" "Vem cá." Mas mantente abaixada. Ela aproximou-se curvada, pressentindo a gravidade do tom. "O que aconteceu?" Carro estranho, 2 homens lá dentro, andavam a sondar a propriedade. O rosto dela empalideceu de imediato. "Eles viram-me?" "Não sei. Estavas à sombra." Maldição. Não existe coincidência quando se trata deles. Tomás ajudou-a a erguer-se, mas a tensão era palpável. "Vamos para dentro, longe das janelas." E naquele instante, sob o calor opressivo do Alentejo, a casa deixou de ser apenas um refúgio e tornou-se numa fortaleza frágil contra uma ameaça que se aproximava. Sentados no velho sofá da sala, Tomás não tirava os olhos da estrada através da fresta da cortina. O silêncio da herdade parecia frágil demais para a ameaça que se insinuava. "Preciso que me digas com quem estamos a lidar, Margarida." "Por quê?" "Porque se isto correr mal, tenho de estar preparado." Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas. "O nome dele é Gustavo. Gustavo Ferreira. O pai, coronel reformado, dono de várias herdades e com gente na Câmara, na polícia, até no cartório. Nada se move na região sem passar pela sombra daquela família." Tomás sentiu um frio no estômago. "E o filho?" "Casado. 2 filhos. Reputação de ouro. Quando soube da gravidez, ofereceu dinheiro para eu desaparecer. Recusei. Voltou a oferecer mais. Recusei de novo." A voz dela tornou-se dura, cortante. "Então mandou 3 homens à minha casa. Disseram que tinha 2 escolhas: aceitar o dinheiro e sumir, ou desaparecer de outra forma." A raiva subiu-lhe ao peito. "E fugiste." "Nessa mesma noite. Peguei o pouco que tinha e saí pela janela dos fundos." "Há quanto tempo?" "2 semanas." Os olhos dela brilharam de cansaço. 2 semanas a mudar de cidade a cada 2 ou 3 dias. Dormia em rodoviárias, pensões baratas, por vezes ao relento. Até ontem, quando nos cruzamos. Tomás levantou-se, caminhando de um lado para o outro da sala. O soalho rangia sob os pés dele. "E tens a certeza de que era o carro deles?" "Não, mas eles têm olhos e recursos suficientes para me procurar em todo o lado. Margarida, se te encontrarem aqui, eu também estarei em perigo." Ela baixou a cabeça, as mãos a protegerem a barriga. "Eu sei. Posso ir embora. Não quero arrastar-te para isto." Tomás parou, observando-a encolhida no sofá, os olhos semicerrados para esconder as lágrimas. Uma rapariga grávida de 7 meses, sem família, sem dinheiro, sem porto de abrigo. "Não vais a lado nenhum." A voz dele saiu firme. "Ficas. Vamos resolver isto." Ela ergueu os olhos, surpreendida. "Por quê?" "Nem me conheces." Ele sentou-se ao lado dela. "Porque a minha mãe sempre dizia que somos medidos pelo que fazemos quando ninguém está a olhar. E porque tu e a tua filha merecem uma oportunidade. E se correr mal? E se eles vierem atrás de ti também? Então enfrentamos juntos." A consulta. Na tarde seguinte, Tomás levou-a a Évora para uma consulta de pré-natal. O Dr. Carvalho, médico antigo conhecido da família, recebeu-os com profissionalismo. "Está tudo bem com a bebé", disse, limpando o gel da barriga de Margarida. "Mas precisa de repouso e menos estresse." Tomás adiantou-se. "Ela está a passar por uma situação complicada. Está a viver comigo, temporariamente." O médico ergueu os olhos de um para o outro, tentando decifrar. "Somos amigos", apressou-se Margarida a explicar.
Ele está só a ajudar-me. Entendo. O importante é que tenha acompanhamento regular. A menina nascerá em cerca de 6 semanas. Precisa de pelo menos 2 consultas mais. Se sentir contrações, sangramento, qualquer coisa estranha, vem de imediato. À saída, Tomás percebeu que Margarida respirava de alívio. Como te sentes? Melhor. Fazia tempo que não ouvia que estava tudo bem com ela. Estavas preocupada? Sempre. Com tanta correria, tanto medo. A mão dela acariciou a barriga. Tinha receio de que alguma coisa tivesse acontecido. Tomás estacionou diante de uma farmácia. Vou comprar as vitaminas que o médico receitou. Queres mais alguma coisa? Não é preciso. Para de dizer isso. É preciso sim. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Está bem. Obrigada. À praça. Quando regressou, com um saco de medicamentos na mão, encontrou Margarida sentada num banco da praça, conversando com uma idosa de lenço preto na cabeça. Primeira gravidez é sempre um susto, dizia a senhora, mas depois aprende-se. Espero que sim, respondeu Margarida. E o seu marido, está contente? Tomás viu Margarida hesitar, os olhos a procurarem uma saída. Está. A idosa ergueu o olhar para ele que se aproximava. Tem sorte, menina. Um marido bonito e atencioso. O comentário ficou no ar como uma ironia amarga. Entre eles, uma verdade não dita começava a ganhar forma. Não é todo o homem que acompanha a mulher grávida ao médico, comentou a idosa da praça, num tom de aprovação. Tomás e Margarida trocaram um olhar embaraçado. Pois não, respondeu ela com um sorriso frágil. Tenho mesmo sorte. A estrada de volta, no regresso à herdade, o silêncio encheu o carro durante longos minutos, até que Tomás quebrou a tensão. Desculpa pela confusão do marido. Não tens de pedir desculpa, na verdade facilita. É mais fácil deixar as pessoas acreditarem nisso do que explicar a realidade. Faz sentido. As palavras ficaram suspensas, acompanhadas pelo som dos pneus a cortar o alcatrão. Até que, de repente, Margarida perguntou: Tomás, queres ter filhos? Ele engasgou-se com a surpresa. Nunca pensei muito nisso. Sempre achei que, um dia, as coisas aconteceriam naturalmente. Casamento, filhos, uma casa com jardim. Mas não aconteceu. E por quê? Talvez nunca tenha encontrado a pessoa certa, ou talvez nunca tenha sido a pessoa certa para alguém. Margarida olhou-o, séria. Pareces-me uma boa pessoa. Obrigado. Tu também. Principalmente porque, apesar de tudo, lutas pela tua filha. Não há nada mais nobre. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados. E tu? Perguntou ele num tom suave. Sempre quiseste ser mãe? Não assim, não sozinha, não fugindo, mas agora que ela vem aí, acariciou a barriga com ternura. Já não consigo imaginar a vida sem ela. Já escolheste o nome? Ainda não. Quero esperar para lhe ver o rosto. A minha mãe dizia que é a criança que escolhe o próprio nome. Nós só o descobrimos depois. A tua mãe era sábia. Era, sim. Quando chegaram à herdade, perceberam que algo mudara. Não era apenas tempo partilhado. Era um fio invisível a ligar-lhes as histórias, as dores, a esperança. E esse fio assustava tanto quanto confortava. Confissões à noite. Depois do jantar, sentaram-se na varanda, o ar fresco da noite a trazer o cheiro da terra molhada e das oliveiras. Margarida balançava devagar na cadeira que fora da mãe dele. Posso fazer-te uma pergunta pessoal? Disse ela. Claro. Como é que a tua mãe morreu? Tomás demorou a responder. Cancro. Descobriram tarde demais. Escondeu os sintomas para não preocupar ninguém. Quando finalmente foi ao médico, já estava espalhado. Lamento muito. Eram próximos? Muito. O meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ficamos só nós dois. E nunca casaste? Quase uma vez. Suspirou. Mas ela disse-me que eu amava a minha mãe.
mais do que seria capaz de amar qualquer outra mulher. Talvez tivesse razão. Margarida olhou-o com ternura. E agora? Agora estou a aprender a viver sem a minha mãe. E a perceber que talvez ainda haja espaço para mais gente na minha vida. A cadeira parou de ranger. Ela ergueu os olhos para ele. Eu sei, é complicado. Estou grávida, a fugir, a viver um pesadelo. Mas não falo de romance. Falo de ligação, de importar-se. Eu também me importo contigo. Tomás baixou o tom. Salvaste-me, Margarida. Se não tivesse parado naquela estrada, qualquer pessoa decente teria parado. Não, ela abanou a cabeça. Qualquer pessoa decente teria levado-me até a cidade e seguido viagem. Tu trouxeste-me para tua casa, deste-me segurança, fizeste-me sentir parte de uma família outra vez. As palavras dela bateram fundo. Uma emoção antiga, quase esquecida, mexeu-lhe no peito. Margarida? Sim? Vou proteger-te, a ti e a tua filha. Aconteça o que acontecer. Não podes prometer isso. Posso, e estou a prometer. Ela levantou-se e aproximou-se. Por um momento ele pensou que ela fosse beijá-lo, mas em vez disso, pegou-lhe na mão e pousou-a sobre a barriga. Sente. Tomás arregalou os olhos ao sentir o movimento suave, mas firme, sob a pele dela. Um pontapé delicado, vida a pulsar sob os dedos dele. É ela a dizer olá, sussurrou Margarida. Tomás engoliu em seco, maravilhado. Nunca tinha vivido nada tão íntimo. Olá, pequena, murmurou comovido. E por um instante, parecia que nada poderia quebrar aquela promessa silenciosa. O bebé mexeu-se de novo, como se respondesse àquele toque partilhado. E nesse instante Tomás soube. Já não havia volta. Margarida e a filha dela eram agora parte da sua vida, inscritas no coração como uma verdade incontornável, e faria o que fosse preciso para as proteger. Um frágil cotidiano. Uma semana depois do carro suspeito na estrada, a herdade parecia ter encontrado um ritmo novo. Tomás levantava-se cedo, cuidava dos animais, 3 galinhas e um galo, que Margarida insistira em apelidar de Sebastião, porque canta mais do que devia, dizia ela, rindo. Ela encarregava-se da horta e da casa, e a cada dia a terra parecia rejuvenescer, assim como o espírito dela, mas a paz era como um vidro fino, bastava um toque para se partir. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Tomás consertava a cerca dos fundos, viu Tiago, o vizinho, aproximar-se com o rosto carregado de preocupação. Preciso de falar contigo, rapaz. Que se passa? Perguntou Tomás, pousando o martelo. Há um homem na vila a fazer perguntas. Queria saber se ainda vives na herdade, se estava sozinho, e se alguém te viu com uma mulher grávida. Tomás sentiu o estômago afundar. Que homem? Não é daqui. Fala com sotaque de Lisboa. Roupa cara, ar de cidade grande. Pior, anda a pagar bem por informações. O meu cunhado trabalha no posto de gasolina e contou-me que ele ofereceu dinheiro ao Zé para falar da família Mendes. O Zé não disse nada, mas há sempre quem venda a língua por menos. Tomás olhou em direção à casa. Pela janela, viu Margarida a regar as plantas no quintal, alheia à sombra que se aproximava. Descreve-me o homem. Alto, 40 anos, cabelo grisalho bem cortado. Conduz uma Hilux preta, matrícula de fora. Não estava sozinho. Tinha no banco do passageiro um tipo mais novo, com ar perigoso. A verdade inteira. Tomás entrou na casa de rompante e encontrou Margarida a preparar o almoço. Temos um problema. Ela ouviu cada palavra com o rosto a empalidecer. No fim, deixou-se cair numa cadeira. Eles encontraram-me. Ainda não, mas estão perto. Ela ergueu os olhos para ele, cheios de desespero. Não percebes, Tomás? Eles nunca vão desistir. Por um momento pareceu hesitar, como se carregasse um segredo demasiado pesado. Então, soltou-o. A menina não é apenas filha do Gustavo. É a única neta mulher do Coronel Ferreira.
Tomás franziu o sobrolho. E o que tem isso? O coronel tem 3 filhos. Todos só tiveram rapazes. Gustavo é o mais velho. A esposa do coronel morreu sem nunca ter tido uma neta, e foi o grande desgosto da vida dela. Antes de partir, fez o marido prometer que se algum dia houvesse uma neta, seria criada como uma ferreira, com todo o peso do nome e das tradições. O coração de Tomás acelerou. E tu apareceste grávida, de uma menina. Margarida acenou, a voz embargada. Para ele, a minha filha não é minha. É o cumprimento de uma promessa feita à mulher morta. Não importa se não sou casada com Gustavo. Eles inventarão uma história qualquer, que sou louca, viciada, incapaz, e vão criá-la como filha legítima dele. E o Gustavo? O Gustavo sempre fez o que o pai manda, e agora que a esposa dele não pode mais engravidar, vão tomar a minha filha, e eu vou simplesmente desaparecer. Tomás passou as mãos pelo cabelo, tentando digerir o peso da revelação. Por que não me contaste antes? Porque eu acreditava que podia fugir, que podia criar a minha filha longe deles. E agora, ela baixou a cabeça. Agora, não sei. Tomás segurou-lhe as mãos com firmeza. Vamos embora, hoje mesmo, para longe. Para onde? Eles têm contactos por todo o país, e eu não tenho dinheiro para sair daqui. Então vamos à polícia. Margarida arrancou as mãos das dele, a voz carregada de amargura. Não percebes? Eles são a polícia na terra deles. O silêncio caiu pesado. Do lado de fora, o galo cantava como se zombasse da fragilidade da esperança. O delegado é compadre do coronel. O juiz deve favores à família. Metade da Câmara Municipal trabalha para eles. A voz de Margarida estava amarga. E onde não tem poder, tem dinheiro. E dinheiro compra poder em qualquer lugar. Tomás começou a andar pela cozinha como um leão enjaulado. Tem de haver algo que possamos fazer. Ah! Margarida acariciou a barriga, os olhos cravados no vazio. Entregares-me e continuares a tua vida em paz. Nem penses. Tomás parou de andar e fitou-a nos olhos. Eu disse nem penses. Tomás, não sei o que me está a acontecer, mas desde que entraste na minha vida, sinto-me vivo outra vez. E não é só compaixão. Ela arregalou os olhos. O que é que estás a dizer? Que me apaixonei. Por ti, por vocês duas. O silêncio caiu pesado, quase insuportável. Margarida olhava-o como se tivesse ouvido uma loucura. Não podes estar a falar a sério. Estou, completamente. Eu estou grávida de outro homem. E daí? E a fugir de gente perigosa. E daí? Tomás, só me conheces há 2 semanas. E daí? Ele ajoelhou-se diante dela. Sei que é loucura, sei que não faz sentido, mas amo-te, e amo esta menina como se fosse minha filha. As lágrimas correram pelo rosto dela. E tu, sentes alguma coisa por mim? Houve uma pausa curta, mas definitiva. Sinto. Tomás sorriu, frágil, mas verdadeiro. Então enfrentamos isto juntos. Um plano urgente levantou-se e agarrou o telemóvel. O que estás a fazer? A ligar a um amigo meu em Lisboa, inspetor da PJ, homem sério. Tomás, não confies em ninguém. Confio nele, explicou a situação ao telefone, omitindo apenas a parte do coração. Do outro lado, o silêncio era carregado. Sem provas é difícil, disse o inspetor. Mas ouve, documenta tudo, fotos, testemunhas, mensagens, o que for, e tira-a daí hoje mesmo. Se já perguntam por ti na vila, é questão de horas até chegarem à tua porta. Para onde? Para Lisboa. Aqui pelo menos não tem tanto poder. Depois. Logo se vê. Quando desligou, Tomás voltou-se para ela. Ouviste? Ouvi. Fazemos as malas agora. Se for contigo, vais estar oficialmente envolvido. Não haverá volta. Já estou envolvido. Sentou-se de novo ao lado dela. A minha vida não fazia sentido antes de te encontrar. Nos últimos meses,
Eu só existia. Agora tenho um propósito: proteger-te, proteger-vos. Margarida fechou os olhos, como se absorvesse aquelas palavras. Estás louco. Completamente. E se der errado, enfrentamos as consequências juntos. Ela inclinou-se e, pela primeira vez, os lábios dela tocaram os dele. Um beijo breve, carregado de medo, gratidão e esperança. Está bem, murmurou. Vamos tentar. O cerco arrumaram depressa. Tomás pegou nos documentos essenciais, algum dinheiro, roupas. Margarida levava pouco mais do que as roupas que usava e umas peças gastas compradas na vila. Leva alguma coisa da tua mãe, sugeriu ela. Ele olhou em volta. Pegou uma fotografia antiga da mãe na cozinha e um pequeno crucifixo que ela nunca tirava do pescoço. Já chega. Estavam a carregar as malas no carro quando ouviram o som inconfundível de motores. Poeira ergueu-se na estrada de terra. 2 carros pretos aproximavam-se rápido. Merda, murmurou Tomás. Chegaram mais cedo do que eu pensava. O que fazemos? Ele olhou em redor. A estrada estava bloqueada. A única saída era pela mata. Há uma vereda atrás da casa. Leva até a estrada principal. A pé, uns 2 quilômetros. Margarida apertou a barriga com as mãos. Então vamos. E assim, entre malas largadas e corações descompassados, começou a fuga que mudaria tudo. Tomás, eu não consigo correr. Estou de 8 meses. Não vamos correr. Vamos andar rápido, esconder-nos quando for preciso. Levaram apenas o essencial: documentos, algum dinheiro, uma garrafa de água e o casaco grosso que ele envolveu sobre os ombros de Margarida. Tomás trancou a porta da herdade com a mão a tremer e conduziu-a pela vereda que conhecia desde criança. Atrás deles, ouviu-se o estampido das portas dos carros a bater e uma voz autoritária ecoar. Vasculhem a casa. Vocês 2 vão pelos fundos. O coração dele disparou. Puxou Margarida com firmeza e os 2 avançaram pela mata íngreme. O chão era traiçoeiro, cheio de pedras soltas. Margarida respirava com dificuldade, uma mão sempre pousada na barriga tensa. Estás bem? Estou. Não pares. Caminharam em silêncio ofegante durante 20 minutos até chegarem a um riacho estreito. Tomás ajudou-a a saltar de pedra em pedra, até que do outro lado ela se encostou a um carvalho e fechou os olhos. Só 2 minutos, por favor. Ele concordou, mas manteve o ouvido alerta, e foi nesse instante que ouviu o som seco de galhos a partirem. Vozes aproximavam-se. Achaste alguma coisa? Pegadas na vereda dos fundos. Vamos segui-las. Temos de ir já, sussurrou Tomás, ajudando-a a erguer-se. Apuraram o passo, mas ele sabia que não aguentariam muito tempo. Margarida estava exausta e ainda faltava mais de 1 quilômetro até a estrada principal. Foi então que avistou a velha cabana, o refúgio esquecido. Quase engolida pela vegetação, a construção de madeira mal se distinguia da encosta. O avô dele tinha erguido aquilo décadas antes como abrigo de caçadores. Agora parecia feita para aquele momento. Ali, apontou Tomás. Vamos esconder-nos até eles passarem. Entraram curvados. O espaço era pequeno, úmido, cheirava a madeira apodrecida e terra molhada. Tomás puxou Margarida para o canto mais escuro. Ficaram imóveis, respirando devagar. Minutos depois, passos aproximaram-se. Tens a certeza de que vieram por aqui? As pegadas continuam. Vamos até a estrada. Se não estiverem lá, voltamos. Os sons foram se afastando. Ainda assim, Tomás manteve-os escondidos durante longos 10 minutos antes de se arriscar a sair. Estava prestes a levantar-se quando a ouviu sussurrar. Tomás? Que foi? Acho que a bebé está a vir. Ele virou-se incrédulo. Margarida estava pálida, ofegante, gotas de suor na testa. A mancha úmida na saia não deixava dúvidas. Santo Deus, agora! Estou com contrações, de 3 em 3 minutos. A bolsa já arrebentou. O pânico mordeu-lhe o peito.
Ficar ali significava trazer a criança ao mundo sem médico, sem ajuda. Tentar chegar ao hospital era suicídio. Expor-se àqueles que os caçavam. "O que queres fazer?" perguntou a voz embargada. "Não há escolha." Ela segurou-lhe a mão com força. "Ela está a vir." O parto Tomás olhou à volta. A cabana era frágil, com o chão de terra batida. Tirou o casaco e estendeu-o no chão para improvisar uma superfície menos áspera. "Senta-te. Eu fico contigo." "Sabes alguma coisa sobre partos?" ela perguntou, mordendo o lábio para não gritar com a contração. "Só o que vi em filmes." Tentou sorrir, mas a voz tremeu. "Vamos descobrir juntos." Ela apertou-lhe a mão com uma força que quase lhe partiu os dedos. "Respira comigo, Margarida. Força. Eu estou aqui." Do lado de fora, as vozes ecoaram novamente, mais próximas. "Chefe, não estão na estrada. Vamos voltar e procurar melhor." O sangue de Tomás gelou. O inimigo estava a metros de distância. E dentro da cabana, no coração daquela serra, uma nova vida lutava para nascer. Ele percebeu, com uma clareza brutal, que o destino tinha escolhido aquele momento. Entre o medo e a escuridão, iria nascer um milagre. E prometeu a si mesmo: ninguém, nem coronéis, nem capangas, nem o próprio inferno, tocaria naquela criança. Eles não podem ter ido longe, principalmente ela, com a barriga daquele tamanho. Se entraram na serra, vasculhem cada pedra, cada tronco, quero-os antes do anoitecer. As vozes ecoavam lá fora como cães de caça. Tomás puxou Margarida mais para o fundo da cabana, onde a escuridão os engolia. Podia sentir o tremor dela, medo e dor misturados. "Tomás", sussurrou arfando, "se algo me acontecer, promete. Promete que não vais deixá-los levá-la. Não digas isso. Vais ficar bem. Vamos ficar bem." Uma contração atravessou-lhe o corpo e ela não conseguiu conter um gemido. O som escapou como uma lâmina no silêncio. Cá fora, passos pararam. Ouviram? Daquela direção. Tomás gelou. Cobriu-lhe a boca com a mão. O coração dos dois batia em uníssono, forte demais, como se fosse suficiente para denunciá-los. Deve ter sido algum animal. Vamos verificar. Os passos tornaram-se mais próximos, os galhos partidos denunciando a caçada. Foi nesse instante que Margarida se contorceu numa contração ainda mais violenta, mordendo a própria mão para não gritar, e então ouviram: "Ali! Uma cabana!" Tomás olhou desesperado à volta até encontrar uma saída improvisada, tábuas soltas nos fundos. "Consegues mexer-te?" Ela acenou, pálida, suando. Empurrou-a para a abertura. A passagem era estreita demais para a barriga dela, mas não havia escolha. Com esforço, Margarida conseguiu passar, mas um grito baixo escapou-lhe, quando outra contração a atingiu. "Estão lá dentro!" gritou alguém. Os dois saíram pelo buraco das traseiras no mesmo instante em que os homens arrombavam a porta da frente. Tomás agarrou-a pela mão e puxou-a para a mata. Correr não podiam, apenas avançar, tropeçando nas raízes, fugindo na direção das pedras. Entre a vida e o perigo, Tomás, ela arfava. "Já não consigo. Ela está a vir agora." Esconderam-se atrás de um conjunto de rochas cobertas de musgo. Margarida apoiou-se numa delas, as pernas tremendo. Preciso fazer força." Ele olhou em volta. O som dos perseguidores ecoava, cada vez mais perto. Mas não havia fuga possível. A vida escolhera nascer ali. "Então eu fico contigo." Margarida agachou-se, encostada à rocha fria. Tomás ajoelhou-se à frente dela, as mãos incertas, o coração aos saltos. "Diz-me o que fazer. Só não me deixes sozinha." A contração seguinte fez-lhe escapar um grito abafado. O rosto de Margarida contraía-se em dor e concentração. "Está a sair?" sussurrou, os olhos marejados. Tomás olhou e viu o topo da cabeça do bebê surgir. "Sim, eu vejo."
Força, Margarida. Outra contração, mais forte. Os ombros apareceram, e de repente o corpinho escorregadio deslizou para as mãos dele. Tomás quase soluçou ao segurar a criança. Nasceu, mas o pânico voltou num segundo. A menina estava roxa, não respirava. Margarida, ela não está a respirar. Vira-a, gritou entre dentes. De cabeça para baixo, nas costas. Ele obedeceu, tremendo, uma palmada suave, nada, mais forte. E então, de repente, um choro rasgou a serra. O som espalhou-se pelo ar como um clarim. Ali! Ouviram um dos homens gritar ao longe, mas por um instante nada mais importou. Tomás olhou para o pequeno ser nos seus braços. Viva, rosada, perfeita. Uma menina. É uma menina, sussurrou, com lágrimas a escorrer. Eu sabia, murmurou Margarida exausta, mas sorrindo. Como ela está? Perfeita. E naquele instante, mesmo com a ameaça a cerrar o cerco, Tomás sentiu que segurava nas mãos não apenas uma criança, mas a promessa de um futuro diferente. Pequena, mas perfeita. Tomás envolveu a recém-nascida no seu casaco e colocou-a nos braços de Margarida. Nesse instante, vozes soaram cada vez mais próximas, cortando a tranquilidade frágil daquele momento. Por aqui, ouvi claramente um choro de bebê. 3 homens surgiram entre os pinheiros. À frente, um sujeito alto, de cabelos grisalhos bem penteados, olhar frio e calculista. Tomás reconheceu-o pela descrição do vizinho. Antônio, o homem de confiança do coronel. Bem, bem, murmurou ele, sorrindo com desprezo. O que temos aqui? Tomás colocou-se imediatamente diante de Margarida e da filha. Saiam da frente, ela acabou de dar à luz. Antônio ergueu uma sobrancelha. Exatamente o que viemos buscar. Ela não é propriedade de vocês. A criança, agora que nasceu, já não precisa da mãe. O sorriso dele tornou-se mais cruel. Entreguem-na, e tudo acaba aqui. Um dos capangas avançou, mas Antônio ergueu a mão para o conter. Calma, Camila, vamos ser civilizados. Fixou o olhar em Tomás. Rapaz, meteste-te onde não devias. Entrega a criança e fingimos que nunca te vimos. Atrás dele, Margarida sussurrou, trêmula. Eles vão te matar? Antônio confirmou com um gesto lento. Ela tem razão, mas sou um homem razoável. Faço-te uma proposta. Dás-me a bebé e deixo-vos os 2 vivos. Tomás respirou fundo. Olhou para trás. Margarida, exausta, apertava a filha contra o peito. Nos olhos dela, medo e desespero. Preciso de garantias, disse Tomás. Que tipo de garantias? Zombou Antônio. Que não voltarão atrás de nós. Antônio soltou uma gargalhada seca. Amigo, tu não estás em posição de negociar. Estou sim. Tomás puxou o telemóvel do bolso e ergueu-o. Porque há 5 minutos liguei para a polícia. Estão a caminho. O sorriso de Antônio vacilou. Estás a blefar. Queres apostar a tua liberdade nisso? Tomás forçou um meio sorriso. Antônio hesitou. O silêncio prolongado foi suficiente para criar dúvida nos capangas. Mesmo que seja verdade, rosnou ele por fim. Não adianta. O coronel tem influência suficiente para calar a polícia local. Eu não falei da polícia local. Tomás ergueu o queixo. Falei da judiciária e da polícia judiciária militar. Sequestro de recém-nascido, abuso de poder. Imagina isto nas manchetes dos jornais em Lisboa. Pela primeira vez, Antônio pareceu verdadeiramente preocupado. Estás a mentir? Estou? Tomás manteve o sorriso gelado. E se te disser que Margarida gravou conversas, provas das ameaças? Queres ver isto estampado no Público e no Expresso? O capanga mais novo olhou nervoso para o líder. Chefe, e se ele estiver a dizer a verdade? Antônio apertou os lábios. Depois ergueu a arma e apontou-a a Tomás. Último aviso. Entrega a criança, ou vais morrer aqui. Então vai ter de ser pela força.
A viragem Antônio fez sinal aos homens. Tomás preparou-se, sabendo que não tinha hipótese contra 3 homens armados, mas disposto a vender caro cada segundo. Foi nesse momento que o som de motores irrompeu pela encosta. Carros, vários, pneus a travar sobre gravilha, vozes masculinas a gritar ordens. Polícia, larguem as armas. Antônio gelou, olhos a saltar entre os sons e Tomás. Como diabos eles nos encontraram? GPS do meu telemóvel, mentiu Tomás sem pestanejar. Enviei a localização antes de desligar. Antônio empalideceu, puxou a pistola com raiva, apontando-a diretamente para Tomás. Se eu vou cair, levo-te comigo. Não sejas idiota, já tens sequestro, perseguição, ameaça. Queres somar homicídio? Mas Antônio já apertava o gatilho quando um disparo ecoou pela serra. O corpo dele rodopiou e caiu no chão, atingido no ombro. Atrás das árvores, silhuetas com coletes da PJ avançavam em formação. Os capangas largaram as armas assim que viram a mata encher-se de homens fardados. Lanternas cortavam a penumbra, vozes firmes gritavam ordens. À frente, Mateus surgiu entre os pinheiros, colete da PJ marcado a branco. Tomás, chamou ofegante. Está tudo bem convosco? Estamos, respondeu, mal acreditando no que dizia. Margarida acabou de ter a bebé. Santo Deus, temos de atirar daqui já. 2 agentes avançaram com uma maca improvisada. Mateus explicou rapidamente. O teu vizinho, o José, assim que viu carros suspeitos a entrarem na tua propriedade, ligou-me para o número que tinhas deixado. Conseguimos rastrear os telemóveis deles. Tomás virou-se para Margarida. Ela segurava a filha contra o peito, exausta mas viva. Ouviste? Disse, a voz embargada. Estamos seguros. Estamos mesmo? Murmurou ela, incrédula. Estamos, Mateus aproximou-se, o olhar sério. Preciso de levar-vos ao hospital. Depois, teremos muito que conversar. O nome Tomás ajudou Margarida a erguer-se. Ela mal se aguentava, mas com o braço dele conseguiu dar alguns passos. Antes de entrarem na ambulância, ela murmurou. Tomás, que foi? Obrigada por tudo. Ele engoliu em seco. Ainda não acabamos essa conversa. Que conversa? Sobre sermos uma família. Um sorriso cansado mas sincero iluminou o rosto dela. Acho que agora não temos mais volta, pois não? Não. Tomás olhou para a bebé, adormecida contra o peito da mãe, alheia ao caos que a rodeava. Como vamos chamá-la? Margarida não hesitou. Esperança, porque foi o que me deste quando eu não tinha mais nada. Tomás beijou-lhe a testa e acariciou o rostinho da filha. Esperança Mendes, tem um som bonito, Margarida repetiu emocionada. Esperança Mendes, a nossa filha. Atrás deles, Antônio era carregado numa maca, algemado, enquanto os restantes homens eram levados sob custódia. O império do coronel começava a desmoronar, mas Tomás sabia. A verdadeira vitória não estava nas grades que os separariam dos criminosos, mas na vida que tinha acabado de nascer. Epílogo. Meses depois, num escritório em Lisboa, o Dr. Campos entregava uma pasta a Tomás e Margarida. Pronto, sorriu o advogado. Gustavo Ferreira renunciou oficialmente a qualquer direito sobre a criança. O processo de adoção está concluído. Tomás, és agora legalmente pai da Esperança. Tomás olhou para os papéis, ainda incrédulo. E o coronel? O tribunal condenou-o a 8 anos por formação de quadrilha e tentativa de sequestro. Antônio apanhou menos, mas tem ordem de restrição. Não pode chegar a menos de 500 metros de vocês. Margarida suspirou, abraçando a filha no colo. Então, acabou mesmo. Acabou, confirmou o advogado. Estão livres. A nova casa. Ao sair do edifício, o sol de Lisboa caía dourado sobre as ruas. Tomás parou, contemplando a mulher e a filha. Esperança já tinha 6 meses e abria o sorriso mais luminoso sempre que o via. Para onde agora? Perguntou Margarida.
Para casa, respondeu ele. A nossa casa. Dirigiram em silêncio sereno até o apartamento que Tomás comprara semanas antes, num bairro tranquilo de Benfica. 3 quartos, um quintal pequeno, onde Margarida já plantara salsa, coentros e alfaces. Quando estacionaram, ela olhou-o com um brilho nos olhos. Tens a certeza de que é isto que queres? Uma vida normal, família, rotina? Tomás desligou o carro e voltou-se para ela. Queres saber qual era a minha vida antes? Acordar sozinho, trabalhar até a exaustão, regressar a um apartamento vazio, fins de semana no sofá, férias sem ninguém, solidão atrás de solidão. Ele pegou na mão dela. Prefiro 1000 vezes esta vida, com vocês. Margarida sorriu, emocionada. No banco de trás, Esperança balbuciou qualquer coisa e riu, como se confirmasse. Naquele instante, Tomás percebeu. Não era apenas a liberdade que haviam conquistado, era a vida, era o amor, era o milagre que nascera de uma fuga desesperada, selado pelo choro de uma criança. E ninguém, jamais os poderia separar. Agora, os dias de Tomás começavam sempre com o choro de Esperança às 6 da manhã. Mas ele já não via nisso um sacrifício. Via uma bênção. Havia alguém à sua espera. Havia risos de bebê, cheiro de pão quente, mãos pequenas que o agarravam com força. Tu deste-me uma vida, Margarida, disse ele uma manhã, ao ver a companheira adormecida com a filha ao peito. Não me tiraste nada. Ela sorriu, mas os olhos mostravam uma sombra. Falta uma coisa, Tomás. O quê? Nunca falamos sobre nós, sobre o que somos. Ele riu baixo. Moramos juntos. Criamos uma filha juntos. Partilhamos tudo. Que nome queres dar a isso? Quero ouvir de ti. Então ouve. Eu amo-te, Margarida. Disse isso há meses, e não mudou. Amo-te. E amo a nossa esperança. Se isso não nos faz um casal, não sei o que faz. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Foi então que Tomás tirou do bolso uma pequena caixa. Esperei pelo momento certo, mas percebi que o momento certo é aquele em que o coração já não aguenta guardar. Abriu a caixa. Um anel simples, de ouro liso. Margarida, queres casar comigo? Ela olhou para o anel, depois para a filha, que dormia tranquila, e por fim, para o homem que lhe salvara a vida. Tens a certeza? Mais do que nunca. Sobrevivemos ao pior que a vida podia atirar-nos. Se conseguimos isso, conseguimos tudo. Margarida riu por entre as lágrimas. Não vais deixar que eu diga não, pois não? Vou, mas continuarei a perguntar até ouvires a tua própria voz a dizer sim. Então ouve agora. Sim, Tomás. Sim, quero casar contigo. Ele deslizou o anel no dedo dela e beijou-a suavemente. Nesse instante, Esperança acordou e começou a balbuciar. Tomás ergueu-a no colo. Olha, princesa, a tua mãe disse que sim. Agora somos uma família para sempre. A bebé agarrou o dedo dele e riu, como se aprovasse. O casamento. A pequena igreja da aldeia enchia-se de flores do campo, apanhadas naquela manhã pelos vizinhos. Margarida vestia um simples vestido branco, rendado nos ombros. Tomás um fato azul escuro que herdara do pai. Esperança, já com 1 ano, estava nos braços de Mateus, padrinho escolhido com orgulho. Vocês escolheram amar-se nas circunstâncias mais improváveis, disse o padre sorrindo. E provaram que o amor verdadeiro não espera condições ideais para florescer. Tomás, aceitas Margarida como tua esposa? Aceito. Margarida, aceitas Tomás como teu marido? Aceito. Então, pelo poder que me foi confiado, declaro-vos marido e mulher. Podem selar esta união. O beijo foi suave, cheio de promessas. Esperança bateu palminhas, arrancando gargalhadas dos presentes. A festa, na velha casa da serra, agora renovada, celebrou-se com vinho verde, caldo verde e música de violão. Os vizinhos trouxeram pão, broa e tremoços. José e a esposa brindaram com lágrimas nos olhos.
O Dr. Carvalho, médico que ajudara a trazer esperança ao mundo, foi o primeiro a pegar na menina para dançar. Enquanto dançavam ao luar, Margarida murmurou: estranho pensar que, há 1 ano, eu fugia pelo mundo, sem nada. E eu andava perdido, sem rumo. Tomás puxou-a mais para perto. Agora sei onde quero estar pelos próximos 50 anos. Onde? Ao teu lado. Sempre. Ela encostou a cabeça ao peito dele. Salvaste-nos, Tomás. Foram vocês que me salvaram a mim. 2 anos depois, numa manhã clara de março, Tomás parou o carro no mesmo troço de estrada onde tudo começara. O vento trazia o cheiro da terra molhada e do eucalipto. Margarida e Esperança dormiam no banco de trás. Ele desligou o motor e ficou a olhar para o lugar onde, 2 anos antes, uma mulher cansada e grávida lhe pedira ajuda. Sorriu. Era ali que o destino os tinha cruzado, e era dali que tinham seguido juntos para sempre. A paisagem era a mesma, mas os olhos já eram outros. Os montes ondulavam, cobertos de erva seca que brilhava sob o sol forte de março, e o céu azul estendia-se como uma promessa sem fim. Margarida saiu do carro com Esperança pela mão. A menina, agora faladora e cheia de energia, apontou para uma borboleta que dançava no ar. Papá, olha! Estou a ver, princesa. Tomás ainda se emocionava todas as vezes que ouvia aquele papá. Não importava quantas vezes, soava sempre como um milagre. Por que paramos aqui? Perguntou Margarida, encostando-se à porta. Ele sorriu e pegou na filha ao colo, apontando para a pedra à beira da estrada. Foi aqui que encontrei a tua mãe, pequenina. Sozinha, à espera que alguém parasse. Margarida passou-lhe o braço pela cintura. E tu salvaste-me. Não, amor. Nós salvamo-nos um ao outro. Esperança desceu do colo e começou a correr pelo acostamento, rindo. Cuidado, não vás muito longe, gritou Margarida. Tomás ficou a observá-la brincar e pensou como a vida era imprevisível. 2 anos antes, ele conduzia apenas para fugir da dor, sem destino, e nessa mesma estrada encontrou o que jamais soubera que procurava, a sua família. Obrigada, Tomás, disse Margarida, quebrando o silêncio. Pelo quê? Por teres parado. Muita gente teria seguido viagem. Impossível. Tu e a nossa Esperança estavam destinados a mim. Eu só não sabia. Ela inclinou-se e beijou-o. Amo-te. Também te amo. Esperança voltou a correr e atirou-se para os braços deles. Vamos para casa? Perguntou com a inocência de quem só conhece amor. Tomás olhou para Margarida e ela sorriu. Vamos para casa. O lar ou a antiga casa de campo já não era a mesma. A horta crescera, ocupando grande parte do terreno, e a varanda fora ampliada para acolher as noites longas de verão. Agora havia espaço para conversas demoradas, copos de vinho tinto e histórias à luz das estrelas. Tomás estava a consertar a cerca quando viu Margarida a chegar pela trilha, uma cesta de legumes frescos equilibrada na anca. Aos 31 anos, irradiava serenidade, e a sua barriga redonda revelava 4 meses de nova vida. Como foi a consulta? Perguntou ele. Tudo perfeito. O doutor disse que está a correr lindamente. Tomás sorriu e beijou-lhe a barriga. Nesse instante, Esperança surgiu a correr pelo quintal, de regador na mão. Mamã, posso ajudar a plantar tomates? Claro, amor. Vai buscar água. Ele observou a cena, a filha a brincar, a mulher grávida de novo, a horta viva, e sentiu uma gratidão profunda pela vida que não planeara, mas que o escolhera. Em que pensas? Perguntou Margarida, pousando a cesta. Penso que, se não tivesse parado naquela estrada, hoje nada disto existiria. Terias parado sempre. Homens bons param, respondeu ela sorrindo. Esperança voltou com o regador pesado. Papá, ajuda-me. Ele ajoelhou-se ao lado dela, guiando-lhe as mãos enquanto molhavam a terra. E nesse gesto simples, sentiu o coração apertar com ternura.
Papá, disse a menina, olhando para o céu. Achas que a avó Lourdes está a ver-nos? Tomás engoliu em seco. Por que perguntas isso? Porque às vezes sinto como se ela sorrisse para nós. Ele pousou a mão sobre a cabeça da filha. Acho que sim, pequenina. E acho que ela está muito feliz com a família que temos. Teria adorado a tua mãe. E a ti. Amava-te mais do que tudo. A menina sorriu e voltou ao seu trabalho sério de regar plantas. O verdadeiro milagre. Nessa noite, a família reuniu-se na varanda para o jantar. O cheiro a caldo verde, a pão acabado de sair do forno e ao lume aceso, misturava-se com o riso de esperança que não parava de falar. Tomás olhou em redor e sentiu uma paz rara. Não pela vida que sonhara em jovem, mas pela vida que a estrada lhe dera. Uma vida cheia de imprevistos, nascida de um acaso que, na verdade, talvez nunca tivesse sido acaso, porque às vezes, percebeu ele, o destino não vem com placas a indicar direções. Vem disfarçado de acaso numa tarde quente, quando tudo o que é preciso é ter coragem de parar e estender a mão. Ali, naquela mesa iluminada por candeeiros de ferro e pelo riso da filha, Tomás soube que já não precisava de procurar mais nada. A vida tinha lhe dado tudo, numa palavra só: esperança.